foi distinguida como uma das mulheres mais influentes do país, das 100 mulheres mais influentes, ela está a ocupar o primeiro lugar. E o que me dá assim uma satisfação muito grande são as pessoas. Todas as pessoas que estão no topo é porque são filhos de dirigentes ou são próximos a estas figuras. Procuro muito viver de acordo aos princípios que me foram passados. Minha educação é um investimento permanente. Angola é o melhor país do mundo. Esse é o melhor projeto. Ora, viva a todos! Queremos saudar a todo mundo que nos está a acompanhar neste momento. Pedro Cosme é meu nome, como é de conhecimento de todos, não é? Nós estamos aqui para mais um encontro, uma conversa atrativa com uma das nossas convidadas para o dia de hoje. Antes de entrarmos para o cerne da nossa questão, do nosso encontro hoje, queremos convidar a todos que ainda não nos seguem a subscreverem no nosso canal e a fazerem aí a darem um link ou a clicarem aí no nosso link que está abaixo para então podermos dinamizar aqui a nossa conversa. Para o dia de hoje, nós temos uma convidada, uma senhora. Há quem diz que nós temos apenas entrevistado mulheres, mas não, nós entrevistamos todos os géneros cá no nosso podcast. E hoje temos sim uma senhora, uma profissional, do qual temos aqui a apresentar. Tatiana Muongo. Esta senhora ela é especialista em governação corporativa, gestão de risco e compliance, prevenção e branqueamento de capitais e controle interno, com mais de 2 décadas de experiência no setor financeiro angolano. Ela também atualmente desenvolve, ou seja, desempenha uma função de administradora não executiva do Banco de Crédito do Sul, que é o BCS. Anteriormente foi administradora executiva do Banco Comercial angolano, que é o BCA, e ele foi formada e licenciada, ou seja, é licenciada em Gestão Financeira pela Universidade Católica, possui pós-graduações em Gestão Bancária, Controle, Gestão e Finanças e Autoria, Risco e Cibersegurança pelo ICEG Executivo. E em Portugal encontra-se também a fazer aqui uma outra formação internacional, do qual lhe dá esta robustez na sua carreira profissional. Bem recentemente foi distinguida como uma das mulheres mais influentes do país, ou seja, da Angola, das 100 mulheres mais influentes, ela está a ocupar o primeiro lugar, a primeira posição. Por essa razão, caros senhores, minhas senhoras e meus senhores, queremos aqui apresentar Tatiana Muongo. Doutora Tatiana, bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Pedro, e obrigada por tão lisonjeira apresentação. Mas não exagerei nada. A senhora de facto foi. Eu questionei a organização que organizou este evento e disse que de facto foi um dos primeiros nomes que eles mencionaram no grupo ou na lista das 100 mulheres mais influentes do país. Não tinha essa informação. Mas nós conseguimos essa informação. É novidade para mim, boa. Realmente é um privilégio muito grande fazer parte dessa lista. Okay. É bom saber que o trabalho que fazemos é acompanhado, é observado, que realmente toca outras pessoas. Eu preocupo muito com isto, com o impacto real que o trabalho que está a ser desenvolvido causa a outras pessoas. Não é? Como é que ele se propaga, como é que é reproduzido. O importante é esta parte. Com certeza, com certeza. Então, doutora Tatiana, estamos aqui para uma conversa aberta, sem rodeio, certo. E nós, é óbvio que vamos aqui respeitar alguns princípios, né? Mas queremos deixar aqui que a senhora esteja à vontade para falar aquilo que tem que partilhar. E, aliás, sei que tem muitos seguidores também, né? Nas suas redes sociais e penso que estes seguidores não estão aí de figura, elas estão ali porque têm recebido melhores conteúdos da parte da doutora Tatiana e sabem que a senhora tem feito muito, né, neste mercado angolano e não é à toa que está na lista das 100 mulheres mais influentes do país. Eu gosto de pensar que sim, que os seguidores seguem-me porque acreditam naquilo que eu digo e acompanham o meu trabalho. Mas claro, nós acompanhamos, aliás, eu sou um seguidor da senhora. Doutora, quem então de facto é a Tatiana? Para todo mundo lá em casa conhecer, saber com quem que nós estamos a falar. Quem é esta senhora, esta mulher que aqui está conosco? Olha, quando
vi esta pergunta e lembrei muito de uma das 100 mulheres também, mais Aham, influentes em aham. Angola, que é a Madalena Kialo. Ah, Minha Madalena coach, Chiaro, é adoro uma a amiga, Madalena. é uma amiga. E ela ensinou-me a responder essa questão. Então, como é que ela lhe ensinou a responder? Porque durante muito tempo, e é muito normal que nós nos identifiquemos muito pelos papéis que exercemos Percebes, e né, sim. pelos cargos que ocupamos, mas Uhum. isso não diz realmente quem é que nós somos, né? E eu durante muito tempo identifiquei-me pelos cargos que ocupava, pelos É. papéis, né? Mas hoje eu entendo quem é a Tatiana. E quando me perguntam isso, a primeira coisa que eu digo, a Tatiana é uma pessoa muito simples, apreciadora de café e das Uau. coisas boas da vida. Uau. Se me oferecer um café, eu agradeço sempre e recebo com muito boa disposição. Aham. Gosto muito de estar em casa e gosto muito de estar com a minha família. Tenho poucos amigos, mas muito Ok. bons amigos, graças a Deus, que conheço há uma eternidade Uau, uau. de tempo. Uhum. Sou muito direta, isso nem sempre me favorece, mas eu vou sempre direto ao ponto. Vou sempre direto ao ponto. Procuro muito viver de acordo aos princípios que me foram Uhum. passados. Valorizo muito a estrutura familiar e aquilo que eu recebi dos meus pais é algo que eu procuro propagar na minha vida, na Uhum. minha, Uhum. na minha existência. E depois, com a idade, com o tempo, também aprendemos a valorizar outras coisas, não é? Ok. Saúde, exercício Sim, físico. sim, Hoje a sim. Tatiana é uma mulher que se exercita e muita gente pergunta, mas como é que consegues isso? Olha, Olha, já queria descobri que fazer. é prioridade. Eu já queria fazer Descobri essa que é pergunta. prioridade na minha vida e basicamente é isso. Mas a Uhum. Tatiana também é mulher. Tatiana é filha, Tatiana é mãe, Tatiana é esposa, Ok. a Ok. Tatiana trabalha, tem funções corporativas que exigem muita dedicação, muito empenho, muito Ok. trabalho. Então, é isto. É esta senhora É esta que aqui senhora, está. que Muito. ainda se sente muito jovem. Sim, a senhora de facto é jovem, não é? Nós estamos aqui diante de uma jovem mulher que tem feito muito para o país e para os seus, de certeza, mas que na qualidade de cidadã angolana, não é? A sociedade, ou seja, a nossa nação precisa cada vez mais de pessoas, não é? Com esta capacidade que a doutora tem. Isto é verdade. E o país, é óbvio que não se faz só com as pessoas completamente formadas, mas todos nós contribuímos, fizemos parte de um pacote, não é? Para Exatamente, alavancar este país exatamente, maravilhoso, o melhor do exatamente, mundo, atenção. exatamente. Angola é o melhor país do mundo É que temos chegado. verdade. Doutora Tatiana, onde é que de fato se formou então? Para chegar a este nível de mulher profissional com este impacto que tem causado no nosso mercado angolano, que as pessoas questionam onde é que esta jovem formou-se, é filha de quem, de onde vem. Olha, eu gosto muito e tenho muito orgulho de dizer que eu formei-me, a minha formação de base universitária foi toda cá em Angola. Boas, Tá? boas. Então, nós crescemos num tempo em que as escolas eram organizadas e éramos encaminhados Uhum. de um ciclo para o outro, então eu lembro de todas as minhas escolas. Ok. Comecei primária no 1º de agosto, que é uma escola na Maianga. Depois Uhum. saí do 1º de agosto, passei para o Angola Canini, do Angola Canini para o Juventude em Luta, de Juventude em Luta para o Instituto Médio de Economia de Luanda. E aqui vou deixar uma referência ao meu pai, que é a pessoa que olhou para mim e disse: Não, tu vais estudar economia porque és muito boa matemática. E Oh. não foi uma decisão que eu tomei sozinha, porque é isso que eu quero fazer. Mas Alguém ele direcionou. direcionou-me e eu segui a palavra do meu pai. E fui fazer o Instituto Médio de Economia de Luanda e dali fui para a Universidade Católica de Angola, onde eu depois especializei-me em gestão financeira. Então, Uhum. toda essa base foi feita cá em Angola, Ok. muito bem construída. Nós temos os nossos desafios, mas também temos as nossas qualidades. E conheço muito boa gente que fez o circuito parecido, estudou as mesmas coisas e está aí hoje também a ditar aquilo que é o rumo do nosso país. É importante também dizer isso. Depois disto, o que é que aconteceu? Eu confesso que quando terminei a universidade eu não queria fazer mais nada. Eu já trabalhava, então eu só queria me dedicar à Sim. carreira e Yeah. pensava que nunca mais ia ter que pôr os meus pés A uma sala de numa aula. sala de aulas porque estava exausta. Mas depois de algum tempo eu própria fui procurar as outras formações académicas que Uhum. acabei por fazer e inscrevi-me numa pós-graduação
que era sobre gestão bancária, específica, bancária, e depois disso fui fazendo outras. Ok. E devo dizer, todas as pós-graduações que eu fiz foram porque eu quis fazer, foram pagas do meu próprio bolso, meu próprio investimento, porque eu entendi que assim é, educação é um investimento permanente, não se Com pode parar. certeza. Com Mas também certeza. tenho que dizer que muito do que aprendi foi aprendido no local de trabalho, com as pessoas com quem trabalhei, com os líderes que tive, né? Com os erros que se cometem. Sim. E tive acesso a muita formação profissional, muita Boa. mesmo, que não posso dizer que não faz parte, faz mesmo parte, e aprendi muito com isso. Então, a Tatiana é um mix dessas coisas todas. Uau. E que lindo, que lindo. De facto, é uma trajetória muito impressionante. Nós, no seu perfil ou na sua biografia, nós nos apercebemos que tem mais de 2 décadas como um profissional virado ao sistema financeiro, não é? Quais são os projetos ou quais foram os projetos que mais lhe causou aqui o impacto ao longo destes anos todos na sua carreira profissional? Bem, eu também, assim, eu sinto-me mesmo jovem. Mas a senhora é jovem! Obrigada. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar aos 18 anos. Uau! E quando entrei para a banca, já devia ter ali uns 23 anos, mais ou menos. Estava na universidade, a terminar no meio da universidade, porque foi também uma discussão que eu tive com a minha família quando decidi mudar para a banca. E hoje, quando falamos 20 anos, as pessoas olham para nós e pensam, como assim 20 anos? Mas sim, porque eu comecei do princípio, né? Eu entrei para uma função bem elementar, que é fazer o caixa, fazer a tesouraria. E No fui banco. exatamente no banco, e fui evoluindo por aí. E tive a oportunidade de passar por muitas coisas, ter tido assim desafios bem interessantes, ter passado por ciclos de mudança dentro do sistema bancário, que são bem desafiadores, porque as coisas foram mudando rapidamente, as estruturas mudavam, e nós tínhamos que apanhar ciclos diferentes. Por exemplo, se a estrutura acionista mudou e o novo acionista tem outros interesses, vem com outras políticas, tu apanhas essa mudança. Se vamos mudar um sistema que é transversal a toda a instituição, tu apanhas essa mudança. E eu tive a oportunidade de apanhar em diferentes perspectivas, numa perspectiva de quem é um técnico que tem que implementar, e depois na perspectiva de quem é líder e tem que fazer com que as coisas aconteçam. Então, tive acesso mesmo a muitas mudanças transversais. Mas me perguntam, ok, quais são os projetos? Eu podia estar aqui a enumerar alguns projetos bem interessantes ligados ao compliance e à gestão de risco. Mas hoje eu olho e o que me dá assim, uma satisfação muito grande são as pessoas. As pessoas com quem eu tive a oportunidade de trabalhar. Pessoas que eu tive o privilégio e a oportunidade de reconhecer e contratar ou recrutar. E hoje eu olho para elas, são líderes também, têm outras responsabilidades, estão a ditar, a abrir caminhos, estão a ditar regras, e eu digo, uau! Quando nós construímos outros líderes, quando nós capacitamos outras pessoas e olhamos para elas e dizemos, eu já estou ultrapassada. já fiz a minha parte, né? Já fiz a minha parte. Esse é o melhor projeto. E isto porque eu também tive acesso a muitos bons líderes, pessoas que me capacitaram e abriram as portas e caminho para mim. E ajudaram a crescer. Ajudaram-me a crescer, e eu olho, eu considero muito a minha missão é essa, é abrir caminho para outras pessoas e ajudar outras a impactar crescer. Vida e transformar, né? Esses profissionais. E é bem engraçado que ainda ontem eu recebi uma mensagem de uma antiga colega que foi promovida recentemente, e ela depois me chamou assim, obrigada por teres semeado aqui alguma coisa. E é uma satisfação muito grande. Isso de facto. E a senhora sabia que também teve alguma influência na minha revolta profissional? Eu? Não, isso é novidade. Não me contou essa parte. Eu podia ter me dito. De fato, porque eu acompanho boa parte da nossa malta, não é, angolana, quer nas redes sociais, não só em eventos, etc. E cada vez que eu me deparo com uma profissional, com uma mulher, com um homem, digo, uau! O que esse camarada fez para chegar aí? Tá vendo? E em vez de eu ficar a me questionar sempre, eu vou à busca
de ferramentas, de conhecimento, e talvez nas palavras dele ou dela, nas frases que ela publica, e algumas que publicaste nas suas redes sociais, eu disse, calma, eu vou buscar isso, vou Oh, buscar. boa. E fui obrigado, então, a fazer um conjunto de formações. Disse, "Pá, eu tenho que estar aí nesse nível. Ai, que Estou, bom, estou a confessar obrigada. aqui na primeira linha, aliás, estamos a ser vistos Olha, nesta altura, isso é está a muito ver? bom, porque muitas vezes quando estamos a preparar e a fazer essas coisas, nós ficamos a pensar, será que realmente estamos a tocar onde devíamos tocar e estamos a alcançar as pessoas que devíamos alcançar? Estamos. Porque muitas vezes nós queremos resolver o problema por cima, não é? Uhum, uhum. E para quem já está lá, para quem já lidera, para quem governa, e achamos que é a única forma de mudar as coisas. Mas se pensamos de quem vem, dos próximos, da próxima Yeah. geração, quem vai fazer a seguir, e se semearmos realmente ali o que deve ser, quando Uhum. chegar à próxima fase, ela já vem ligeiramente diferente ou melhorada. Exatamente. Então eu comecei a pensar muito nisso e olho muito para quem vem. Eu gosto muito de conversar com estudantes, com quem está no princípio da Da carreira, carreira, com quem está a construir agora, yeah. porque eu sei que os Para dar próximos aquela. passos vão ser ditados por eles. Sim. Exatamente, exatamente. Há uma coisa que deves levar sempre na tua mente. Tudo que a gente faz, quer ocultamente, quer visivelmente, ela é vista por alguém. Alguém está a acompanhar. Alguém está a acompanhar, ok, boa. Alguém está a Eu acompanhar. digo muito isso aos pais em relação aos filhos, mas agora que me falou assim, Alguém está a acompanhar. vou prestar atenção. Vamos então para outra questão, doutora Tati. Nós temos aqui muitas questões para fazer Sim, para a realmente, senhora são hoje, muitas. já que está aqui conosco. Olhando para o universo de mulheres angolanas como tu, mulheres que se destacaram no nosso mercado angolano, achas que és uma mulher privilegiada comparando-se com as outras mulheres? Aqui eu tenho uma outra pergunta para ti. Ah. O que é privilégio? Eu vou deixar essa pergunta mesmo para a doutora também responder. Porque assim, se nós estivermos a falar de riqueza, influência, posses, não, Às vezes não. não. Não diria que sou privilegiada. Hum. Para mim, privilégio é diferente. Privilégio é educação, valores, estabilidade, família. E isso sim, eu me considero muito privilegiada. Uhum. Porque eu tive pai e mãe presentes na minha vida, que é uma coisa que eu agradeço todos os santos dias pelo meu pai e pela minha mãe. E às vezes a minha mãe faz ciúmes porque eu falo muito do meu pai. Mas a verdade é que eles sempre foram muito presentes na nossa vida. Uhum. Minha e dos meus irmãos, tenho muitos. E só para tu teres uma ideia, eu recentemente tive que viajar por questões familiares. E na altura do meu regresso, o meu pai fez questão de ir ao aeroporto com o meu marido para ir à minha busca. E mesmo nesse período que eu fiquei fora, que foi um bom tempo, houve um dia que a minha mãe ligou para mim, logo de manhã cedo, para saber qual é o peixe que o marido gostava, que ela ia fazer o almoço. Então eu queria garantir que ele ficava feliz de almoçar em casa dela. E são coisas que fazem falta. Nos constroem, às vezes, muito mais do que ter posses, do que ter dinheiro. Podemos achar que não, quando somos muito materialistas e realmente quando nos faltam algumas coisas, nós pensamos que toda a nossa vida é à volta disso, mas não. Os valores que estão ali, aquilo que realmente nos constrói, os princípios que levamos para a vida acabam por dar muito mais de nós. E eu, nesse aspecto, considero muito privilegiada. Mas não diria que é comparativamente a outras pessoas, porque tem muita gente que teve exatamente a mesma coisa. E tem muita gente que tem e não percebe que tem. Né? Sim, e tem muita gente sim, que sim. não tem. Yeah. Né? Então, são as circunstâncias da vida. Eu acredito muito em nós aprendemos a valorizar aquilo que está conosco, o presente. O que temos no momento, em vez de perdermos o foco a olhar para aquelas coisas que não temos. Porque se ficarmos a focar nas coisas que não temos, não vamos aprender a valorizar o que realmente está aqui presente conosco. E temos, e também não tive muitas, e podia falar sobre elas. Olha, e há uma outra questão associada a esta que acabamos de fazer. Eu não sei qual é a tua opinião, mas a nossa sociedade, em alguns circuitos onde nós passamos, ouvimos muito aquela máxima que diz todas as pessoas estão no topo da carreira, ou da vida política, ou da vida profissional, econômica, no cômputo geral,
é porque são filhos de dirigentes ou são próximos a estas figuras? A senhora partilha da mesma visão? Eh, eu gosto muito de responder perguntas com perguntas. Então me faz a pergunta e E, depois volta a responder as mesmas perguntas. e nem todo mundo gosta. Mas não vou lhe responder com uma pergunta, vou lhe contar uma história. Hum, Que é, o primeiro carro novo que eu comprei, novo mesmo, novo, 0 quilômetros, não é? Porque antes disso, eu e meu marido já tínhamos tido um carro usado. uhum. Mas o primeiro carro novo que eu comprei era o crédito bancário que eu ia conseguir, que andávamos ali a lutar há muito tempo, e lá veio a oportunidade de fazer o crédito. Um carro novo, 0 quilômetros. Qual carro é que eu vou comprar? Então, eu não queria nenhum carro que já era muito comum No no mercado, ano, no yeah, mercado. yeah. Aliás, todos nós gostamos de ser diferentes, Sim, não é? sim, sim. Ninguém Isso é gosta de verdade. ser parecido com o outro. Tá, um Toyota, nem pensar. Naquele tempo Ah, era o rabo de pato, que era yeah. famoso. Não, eu não vou ter nenhum carro desse. Eu vou procurar um carro diferente. E de tanta procura, mas também o orçamento não era lá grande coisa, né? Yeah. Eu acabei escolhendo um Renault Megane cinzento. Uhum, uhum. Eu adorava aquele carro. E meu marido não me perguntou, mas por que quer esse carro? Eu consegui vender a ele, fiz-lhe um pitch e Só para fazer. convenci-lhe a comprar o Renault Megane cinzento. E sempre compramos o Renault Megane cinzento. E por que eu estou a contar a história do Renault Megane cinzento? É que eu, depois de ter o carro, eu comecei a ver muitos Renault Meganes pela cidade. Tem destas. Tem Né? destas. E isto é para dizer o quê? Nós muitas vezes só nos focamos naquelas coisas que já temos algum tipo de crença acerca Uhum, delas. Né? uhum. Ou então, a partir do momento em que eu passei a ter um Renault Megane, eu comecei a ver muitos Renault Meganes pela cidade. Yeah. Então, se nós nos focarmos naquelas coisas que não correm bem, ou achamos que quem está em determinada posição ou cargo é porque teve acesso, Uhum. é filho, é só isso que nós vamos ver. Yeah. Isto é do ser humano, de uma Uhum. forma geral, não é uma crítica para ninguém específico. Yeah. Existem até muitos estudiosos que falam sobre essas coisas. Há um nome disso, chama-se viés de confirmação. Nós olhamos para aquilo que achamos que é. Só procuramos as coisas que nós já pensamos que elas devem ser. E vamos sempre querer confirmar essas coisas na realidade. Uhum. Se nós olharmos e pensarmos diferente, não, que as pessoas que estão em determinadas posições é porque trabalharam, é porque estudaram, Lutaram, é sim. porque se esforçaram. Então é exatamente isso que nós vamos ver. Né? Eu cheguei onde eu cheguei porque eu sou filha do meu pai e da minha mãe. E não é porque o meu pai e a minha mãe ocuparam determinadas posições ou não. Uhum. É porque eles são as pessoas que são. Pessoas de princípios, de regras. E uma coisa que eu nunca esqueço que eles nos diziam sempre. Daqui de casa, vocês só vão levar educação. Yeah. Não há herança para ninguém. Assim mesmo. E eu e as minhas irmãs somos as 3 mais velhas. Nós, aos 17, 18 anos, a primeira coisa que nos ocorreu é começar a trabalhar. Nós começamos a trabalhar muito cedo. Mal terminamos o ensino médio, cada uma de nós arranjou um Começou emprego por diferente, yeah. nas nossas próprias condições. Compramos os primeiros carros nas nossas próprias condições e começamos a progredir carreira nas nossas próprias condições. E as pessoas olham e perguntam, o vosso pai vos arranjou isso? A verdade é que não. Yeah. Eu hoje, que já sou adulta, é mais fácil ligar para o meu pai e querer alguma coisa dele do que naquela altura em que estava a desbravar caminho, Yeah. porque ele semeou lá, dizer, Yeah. olha minhas caras, vocês aqui lutem pela vida. Lutem. Isso E daqui só levem valores, né? levem Vamos valores, levem princípios, levem educação, levem regras. Nós somos uma família de hierarquias, nós obedecemos comando. Eu sei obedecer. Eu sei dar ordens porque primeiro aprendi a obedecer. Yeah. Então são essas coisas que eu levo comigo para a vida e eu acredito que se nós olharmos para as coisas com uma objetividade, nós vamos conseguir ver pelo que elas são, não pelos nossos próprios preconceitos ou crenças. Yeah. Isso todos nós temos, não tem como. Então, como é que podemos fazer para desconstruir esta narrativa na mente, ou seja, de muitos cidadãos em Angola? O preconceito está em todos nós. Não tem como. Depende muito da forma como nós crescemos, como nós fomos educados, das coisas que nós estamos dispostos a aprender e a fazer. Eu estou a ler um livro recentemente que fala sobre a clareza de pensar. Como é que nós podemos pensar com mais clareza? Né? E ele diz que nós temos que deixar cair aqui alguns preconceitos. E nós temos tendência a achar que aquilo que nós sabemos e fazemos é o que está certo. Yeah. Temos razão. Se alguém nos comprovar que nós não temos razão, o quão rápido tu és capaz de mudar de ideias?
Ou continuas a defender o que queres porque não queres perder razão, ou aceitas porque reconheces que realmente aquilo que estavas a fazer ou a pensar não era o correto, porque agora está comprovadamente confirmado que é de outra maneira. O quão rápido tu consegues fazer isso? Há pessoas que se agarram a crenças porque não querem perder a razão, mesmo sabendo que estão erradas. Mas eu vou continuar presa aqui. Porque é aquilo que ela defende, né? Aquilo Mas é a sua se crença. tu consegues rapidamente pensar, refazer, reestruturar e perceber, ok, afinal aquele é melhor, evoluís mais depressa. Yeah. Andas mais depressa. Alcanças o que tu queres alcançar mais rápido. E é um bocadinho o que o Pedro disse antes, que é, não, eu vi algumas coisas que a Tatiana publicou, fui investigar o que é, porque eu quero saber como é que ela chegou lá, eu também vou chegar lá. Em vez de pensar, ela chegou aí por isso ou por aquilo, entende? Se nós percebemos o processo que leva a determinadas coisas a chegarem num sítio, reproduz-se o processo. Aliás, é assim que se aprende. Eu digo muito, o shortcut da vida não tens tempo para fazer tudo, não dá para cometer todos os erros. Aprende com os erros dos outros. Boa! É rápido. Belíssima frase, fica aqui no ar para Digo todos isso muitas vezes, somente aos meus filhos. Olha, há um livro semelhante desta que estás a ler, que fizeste menção agora. O tema do livro sei que fala ali, tu és o resultado dos teus pensamentos, né? Ou seja, nós somos aquilo que nós pensamos. Se nós pensarmos desta forma, então vamos ser aquilo que de fato que nós acreditamos e que nós pensamos. Se aparecer alguém, como acabas de dizer, que nos mostra uma outra realidade, e pronto, nós temos que ter aqui dar essa abertura para então irmos investigar ou ver o que, ou seja, qual é esse cenário que essa pessoa nos está a mostrar, né? Se de fato condiz com o que estamos a pensar ou se é uma coisa nova, não é? É uma frase que nós usamos muito na nossa academia, que, olha, é necessário divorciar-se do conhecido para conhecer o desconhecido, ou seja, não há uma outra forma de você conhecer coisas novas se você não deixar as coisas antigas dos quais estás apegado, né? É mais ou menos nessa ideia. Há até uma passagem, eu gosto muito de ver, já gostei mais, né? Agora a idade também já não facilita nem o tempo, mas ver filmes, né? E uma coisa que nós crescemos na minha família é o meu pai tinha paciência de pegar nos filhos, ir ao videoclube, escolhermos cassetes naquele tempo, íamos para casa e podíamos passar uma tarde inteira a ver filmes. E é um filme já muito antigo, eu já não me lembro o título nem a relação, mas é de um jovem que por algum motivo tem acesso a uma espécie de, não digo fantasma, né? O espírito do Bruce Lee. E ele começa a aprender artes marciais com o Bruce Lee, que na altura já era falecido até. E uma das coisas que eu me lembro desse filme é uma cena muito simples, que ele pega num copo, e o copo já estava meio cheio, e ele põe o copo na torneira para encher com água, e a água transborda. E ele diz, sabes por que é que tu não estás a aprender? Porque se tu queres pôr coisas novas em cima das tuas coisas antigas, tu não vais a aprender, né? Tu tens que esquecer tudo isso que aprendeste. Ele esvaziou o copo e encher então com uma coisa nova. E termos esse discernimento de perceber quando é que algo já não serve para nós, e isso serve para qualquer coisa da vida, lançar fora, seja campo pessoal, profissional, e dizer, ok, isto eu aprendi, se calhar me serviu até determinada fase da minha vida, mas agora não serve mais. Eu tenho que conseguir me desfazer, deixar para trás, largar e abraçar o novo e seguir. E não, é mais fácil falar do que fazer, a verdade isso é verdade, isso é verdade. Minha amiga, olhando para o universo de mulheres angolanas como a senhora, como a jovem Tatiana que aqui está, não é? Nós, ou seja, olhando para isso, para essas mulheres bem-sucedidas, mulheres tanto profissionalmente como socialmente falando, no nível da nossa praça, achas que há uma união entre estas mulheres ditas que a sociedade diz que estão lá no topo? Há uma união entre elas? E se há, qual é a vossa visão? Qual é a visão destas mulheres para com aquelas mulheres favorecidas, aquela mulher zungueira que sai pela manhã atrás, ou seja, a correr, que tem o fiscal atrás, o polícia atrás dela? Qual é a tua visão nisso? Há uma união, em primeiro lugar, entre vocês? Há cada vez mais exemplos positivos. Ok. Muitos mesmo, pelo menos na minha perspectiva.
Mas é o que eu disse, todos nós temos a nossa forma de olhar para as coisas. Eu Sim. sou uma pessoa que olho muito para aquilo que está a correr bem, para aquilo que é positivo, para aquilo que acrescenta. Yeah. E no meio onde estou, de muitas mulheres com quem lido, por exemplo, eu citei-lhe a Madalena Kiala e posso lhe citar mais. Tem a Eva, da liderança feminina, tem a Yara Mopei. Uau, todas essas senhoras. São pessoas que realmente trabalham com isso. São pessoas que realmente fomentam a liderança, fomentam o trabalho, promovem outras mulheres. Okay. Temos também o caso da Sofia, da PWN. A Sofia Chaves, né? Exato. São trabalhos que são feitos e que realmente, às vezes, se calhar, eles não chegam, não são tão abrangentes. E mesmo se nós olharmos para a lista das mulheres mais influentes, nós vamos notar lá que muitas mulheres têm lá projetos extraordinários de apoio a outras mulheres. Não digo só a comunidade de uma forma tal, mas a outras mulheres. De educação, de apoio social, de crescimento profissional. Então, nós já vemos muitos casos positivos, sim. Já vemos aqui muitas mulheres apoiarem outras mulheres e a semearem aquilo que deve ser uma rede de apoio, uma rede de educação, de crescimento para outras mulheres. Mas eu acredito que é algo que pode realmente ser melhorado, expandido, exponenciado para o país. Angola é muito grande. Okay. E nós às vezes olhamos para as coisas da perspectiva de Luanda, não é? Sim, de algumas províncias. Mas Angola é muito grande e pode realmente ser expandido, pode ser melhorado. Acredito que sim. E estamos num bom caminho nesse aspecto. Graças a Deus. Esperamos. Ainda bem que estamos ao bom caminho. Uma palavra para aquelas mulheres que se inspiram em si, porque nós acompanhamos, como disse, fizemos uma visita a todas as tuas redes sociais, conseguimos ver, vimos que tens mais mulheres a seguir-te do que homens. Exatamente. Eu não tinha esse dado. E a questão é, ou seja, tem nenhuma questão, queremos pedir uma palavra sua para essas mulheres que se inspiram em si, não é? Sim. Que querem crescer, mas que não têm não tiveram, não têm esta oportunidade e a possibilidade de assim o fazer, o que lhes permite ou lhes permitem chegar aos grandes níveis. Eu vou lhe perguntar outra vez, o que é possibilidade? O que é oportunidade? Você não sabe bem disso? É bom esclarecermos alguns aspectos, porque aquilo que são possibilidades e oportunidades, no meu ponto de vista, podem não ser exatamente no ponto de vista do Pedro ou de uma outra mulher que esteja a assistir. Ok. Né? E aqui eu vou contar outra vez uma história. Está à vontade. É bom, às vezes, nós percebemos de onde é que as coisas vêm. Né? Eu digo que eu comecei a trabalhar muito cedo, mas eu também tive uma coisa na minha vida. Eu, aos 19 anos, estava no primeiro ano da universidade, eu fiquei grávida. E do ponto de vista de alguém que tem 19 anos e ficou grávida, é o fim da vida. E naquela altura, muitas pessoas acharam que era o fim da Tatiana, de uma coisa certa, né? Vai deixar de estudar e outras coisas mais que surgiram por ali. E do ponto de vista familiar, é um desapontamento muito grande, porque não é algo que nós queremos nem esperamos de um filho de 19 anos. Principalmente um filho em que nós pusemos muitas expectativas e criamos ali muita coisa à volta e educamos e achamos que isso nunca vai acontecer conosco e acontece. Né? E agora? Vamos considerar uma jovem com um filho, ainda se calhar na universidade ou nem sequer na universidade. Alguém sem perspectivas? Sem possibilidades? A verdade é que quem conhece a Tatiana hoje não sabe dessa história e nem é a minha história e nem é o que eu conto. A minha história é outra. Então, o que é não ter possibilidades? Né? Dificuldades existem sim, é verdade. Temos que ser realistas, existem. Elas estão presentes. E tem pessoas com muito mais dificuldades do que outras. Temos que ser realistas e não adianta dizer que é só querer. Não é só isso. Mas também temos que ter as coisas em perspectiva. Porque existem pessoas que têm acesso a coisas bem simples e que se calhar se as pegassem realmente seria possível fazer muito mais. E às vezes o bem simples é cumprir aquilo que tu vais dizer que vais fazer. Se eu digo que eu vou fazer isso, a hora X, eu pego, vou lá e faço a hora X.
Se eu tenho que estudar, eu pego o estudo. Eu não preciso que alguém me obrigue, nem comanda, nem grite comigo, porque eu já sei que o estudo é o caminho para chegar lá, não é? Existem muitas coisas que podem ser feitas. Às vezes é só fazer bem aquilo que é muito simples no local de trabalho. Nós temos acesso a um emprego que podemos achar que não é o melhor emprego da vida, nem aquilo que nós caminhamos. Mas é uma porta, já começamos. Sim. Eu não vou tratar menos esse emprego, porque ainda não é o emprego que eu acho que é o melhor para mim. E a partir do momento em que tu não assumes a devida responsabilidade numa coisa que é deste tamanho, na que for grande, Não consegues na maior. poderás também não assumir, nem conseguir, nem aprender, ou se calhar nem estás a abrir o caminho ou as portas necessárias para chegar ali. Porque foi o que o Pedro disse há pouco tempo. Acha que ninguém está a ver, mas alguém está sempre a ver. Então, se eu assumo, se eu já sou muito responsável, se eu já sou criterioso, se eu já me dedico a trabalhar, a estudar, se eu já aprendo com aqueles que estão à minha volta, mais facilmente eu vou progredir para o caminho que eu quero ir. Então, uma palavra que eu digo para muitas mulheres que estão aí é, primeiro, não desistir. É muito fácil desistir sendo mulher, porque as responsabilidades são, não digo maiores, mas acrescidas. As mulheres é pedido que tomem conta da casa, que tomem conta dos irmãos mais novos, que limpem, que arrumem, não é? Não é uma obrigação natural dos homens. Logo, algumas coisas podem ser mais difíceis de serem alcançadas sendo mulher. Se eu, antes de ir para a escola, primeiro, por exemplo, tenho que deixar o pequeno almoço feito, tenho que arrumar a sala, tenho que fazer a cama, se calhar muitas outras coisas, e depois é que vou para a escola, ainda tenho que estudar, ainda tenho que ter boas notas, ainda tenho que isto, entende? Que responsabilidade. São muitas responsabilidades acrescidas, mas não desistir é o primeiro passo. O segundo passo é mesmo ter aquela mentalidade de crescimento e de aprendizado. Nós às vezes achamos que onde estamos é onde vamos ficar para sempre e nada vai mudar. Mas não, nós temos que pensar que tudo pode mudar. Se eu me esforçar, se eu aprender, se eu me dedicar, se eu for à procura, eu sou capaz de chegar lá. Então é agir em função do destino ou do objetivo que nós queremos alcançar, né? Porque muita gente quer perder peso, mas fica na cama e não faz exercícios e continua a comer e acha que o peso vai cair só assim, mas não. É mesmo agir em função Não basta daquilo, pensar, não tem basta que agir pensar. também. Temos que agir em função daquilo que nós queremos alcançar. Boa. As dificuldades estão lá, mas se nós continuarmos, vamos conseguir. Boa, perfeito. Temos muitas questões. Agora vamos entrar para aquilo, para as responsabilidades que assume hoje no banco, não é? Nós, a nível da nossa sociedade, não só, nós geralmente ouvimos muitos conselhos de administrações, ou conselho de administração, presidentes executivos, administradores executivos, não executivos. Qual é o papel real de um administrador, de uma administradora não executiva? Num banco, sobretudo. Muita gente me pergunta qual é o papel. Tatiana, o que é que tu fazes, afinal? É uma administradora não executiva, o que é que faz? Bom, é bom enquadrar um bocadinho de onde é que isto vem. Né? Uma empresa, a partir do momento em que ela é criada, ela começa a servir muitos interesses além daqueles do dono da empresa. Né? Principalmente quando ela vai ganhando algum espaço, né? E não é diferente para os bancos. O interesse que se tem nos bancos é maior por causa do dinheiro dos depositantes. Então, nós temos que garantir que os bancos realmente deem certo e funcionem bem, porque se um banco vai à falência ou acontece algo de errado, o risco é grande, não só para aquelas pessoas que tinham lá dinheiro, mas para os outros que estão à volta, que estão relacionados com essa instituição. Né? É o chamado risco sistêmico, né? Cai um e ele é capaz de arrastar todo o sistema financeiro junto. Isto quase aconteceu em 2008. Uau. A crise financeira de 2008 é um caso de estudo fantástico. Mas a todos os bancos? Ou o sistema todo financeiro? Só nos Estados Unidos da América e foi se propagando para o mundo todo. Uau. Então, se naquela altura tivesse deixado realmente os bancos falirem todos, estaríamos hoje o sistema financeiro seria uma coisa diferente. Mas isso é para dizer que, por causa deste interesse que os bancos têm na sociedade, né, eles não podem ser governados só por interesse do dono, porque eles acarretam outros interesses, principalmente o dinheiro dos depositantes.
Então, o banco está ali, tem as poupanças das pessoas, o banco está ali, intermedia no crédito com aqueles que são os atores da sociedade, não é? As empresas e por aí além. Então, alguém tem que garantir que tudo funcione bem, porque se algo correr errado, não é só o dono da empresa que fica mal ou que fica bem. Sim, mas É isso não basta, toda não basta uma o Conselho. O sociedade. Conselho de Administração é composto por quê? Não é por o presidente do Conselho de Por Administração, isso os é que existem administradores, conselhos de depois tem o administração. presidente executivo. É uma Sim. coisa que também muitos não têm muito conhecimento, qual é o papel do executivo e qual é o papel do presidente do Conselho de Administração. Bem, os conselhos, existe uma lei que é a Lei das Sociedades Comerciais e Sim. diz como é que as sociedades devem ser governadas exatamente para garantir essa lisura nas sociedades. Então, os bancos são obrigados a assumir um formato, que é de sociedade anónima, e são obrigados a ter um conselho de administração. Certo. Depois existem muitos outros regulamentos a nível do BNA, né, do Banco Central, que estabelecem rigor na forma como os bancos devem operar. E um conselho de administração normalmente é nomeado pela Assembleia Geral. A Assembleia Geral, o que é? São os acionistas em conjunto Certo, que ok, dizem, para. os donos do negócio, e vão nomear então aqueles que vão gerir a sociedade. Existem critérios para se fazer essa nomeação da sociedade. Ok. Mas para garantir que, isso também vem decorrente da crise de 2008, que aquilo que realmente está a ser feito e a forma como o negócio está a ser conduzido não é meramente para alcançar um lucro e depois, quando nós temos tendência a procurar aquele lucro agressivo, assumimos riscos excessivos e estes riscos podem colocar em causa então a segurança da instituição. Ok. Então, é obrigatório que exista dentro do Conselho de Administração essa diferença entre aquilo que é uma comissão executiva, um comitê executivo, que são aqueles que realmente no dia a dia vão Põe a mão na trabalhar, massa, vão né? pôr a mão na Na massa, massa, ok. vão fazer as coisas acontecerem, e aqueles que são os não executivos. Então, os não executivos vão supervisionar a atividade dos executivos. ok. Quer dizer que muita gente me pergunta, então, Tatiana, o teu local de trabalho? Eu digo, não, eu hoje não estou no meu local de trabalho. Então, por que não trabalhas? Trabalho, sim, mas o meu trabalho não me exige estar presente no meu local de trabalho todos os dias. Por quê? Porque os não executivos supervisionam a atividade dos executivos, não é? Ok. Têm mais responsabilidade em termos de conselhos e comitês, e têm responsabilidades em termos de governação, Ok. e têm responsabilidades em termos de supervisão, que são aqueles riscos que a entidade vai tomar ou não, se as decisões estão a ser bem tomadas, se estamos realmente a seguir a estratégia. E são esses aspectos que estão mais ligados à atividade dos não E executivos. tem uma palavra aceitável no Conselho? Os conselhos de administração são diversos. Diversos, eu digo, eles devem ser constituídos pelas pessoas em função das suas capacidades, das suas competências e tudo isto. Os não executivos recomendam. Ok. Não é? Recomendam aquilo que deve ser seguido. Podem eventualmente vetar algumas coisas em função dos comitês de especialidade onde eles estão inseridos, e esses comitês vão então emitir a recomendação para o Conselho de Administração. E claro, depois é votado em Conselho de Administração. Ok. Mas sim, quando se diz se tem poder, não é dizer faz isso ou faz aquilo, não, é recomendar aquela que deve ser a Apresentam ação. as propostas, sugestões, exatamente. não é? Isso. Mas quando fala em comissão executiva e o Conselho de Administração, estamos a falar dos times, duas equipas, ou na verdade, ou seja, os autores da comissão executiva são os mesmos do Conselho de Administração? Sim. São os mesmos? A comissão executiva é uma comissão que faz parte do Conselho de Administração. Ok. Então, o Conselho de Administração é constituído pelos membros da comissão executiva e os membros não executivos. Ok. A boa prática diz hoje em dia é que os membros não executivos do Conselho de Administração têm que ser em maior número do que os membros executivos, que é mesmo para garantir aqui, em caso de votação, né, que aquilo que é a visão de quem está a supervisionar, exatamente, seja mais isenta e por isso. Mas é uma recomendação que não é exatamente aquilo que nós temos hoje, mas estamos a caminhar para lá. Boa. Não, foi importante fazer essas questões, porque até eu tinha essa dificuldade de perceber quando é que estamos diante de um conselho de administração, quando é que estamos diante de uma comissão executiva. Eles têm competências diferentes. As instituições financeiras estão mais avançadas em termos desta estrutura de governação corporativa. Ok. O próprio BNA emitiu um aviso novo este ano que está mais abrangente e é bem desafiador para os bancos. Mas as outras instituições financeiras, eu digo isto porque temos as seguradoras e temos o mercado de capitais, também estão a caminhar para a mesma estrutura de governação,
Agora, o mercado todo como um tal, né, em termos de governação corporativa, não temos uma estrutura única, então nós notamos aqui mais avanço nessa parte, naquilo que são os bancos. Ok, ok, ok. Boa, boa. E voltando ainda aqui dentro da administração e nas funções que está a desempenhar agora, os administradores executivos têm um time, não são independentes, ou seja, têm um time para liderar, não executivos. Não executivos, não necessariamente. Não necessariamente. Não. Até porque o novo aviso do BNA diz que os administradores não executivos não devem ter pelouros. Pelouros é uma responsabilidade direta de supervisão de uma determinada área do banco. Não. As suas competências são maioritariamente em termos de comitês e comissões. Okay. Por exemplo, eu, como administradora não executiva, eu tenho a presidência da Comissão de Auditoria e Controle Interno, que é uma comissão que está dentro do Conselho de Administração. Okay. Então, esta comissão vai avaliar temas relacionados ao controle interno, compliance, gestão de risco, cibersegurança, e emite as suas recomendações, e essas recomendações são depois discutidas em Conselho de Administração. Muito bom, muito bom. Companheira, sei que ajudou muitas pessoas ao longo destes 20 anos, ou mais de 2 décadas, na sua carreira profissional, não é? A crescerem e não só. Quais foram os verdadeiros desafios de liderança hoje nas organizações? Ou seja, quais são hoje os verdadeiros desafios que um líder tem dentro das organizações? Dentro das organizações. São muitos desafios. Algumas delas. Algumas delas. São muitos desafios. Eu digo sempre realmente que um dos maiores privilégios que eu tive foi mesmo trabalhar com muitas pessoas incríveis. Incríveis. E tu olhas para a pessoa com quem estás a trabalhar e pensas, essa daqui há um tempo já é ou é minha chefe ou é CEO de alguma coisa, porque tu notas ali o potencial e a capacidade que as pessoas têm. Mas trabalhar com pessoas também é um desafio. É um desafio muito grande. As pessoas são todas diferentes, têm pensamentos diferentes e aquilo que é o potencial e o que é a capacidade também é diferente. Porque eu posso olhar para o Pedro e ver um potencial muito grande que o próprio Pedro não reconhece em si. Mas depois, se eu não conseguir conquistar a confiança do Pedro para acreditar naquilo que eu estou a ver, então não vai acreditar, não vai querer seguir nem fazer, né? E eu depois posso ver um potencial desperdiçado, né? Mas o Pedro não vai ver isso. Por isso é que uma das grandes coisas na liderança é mesmo conquistar a confiança do liderado. Porque quando nós conquistamos a confiança do liderado e sabemos que aquilo que nós vamos dizer ele vai seguir, ainda que ele não acredite totalmente, mas vai perceber o raciocínio por trás, aonde queremos chegar. Eu digo, é uma satisfação. Mas essa confiança do liderado que a doutora faz referência, não é conquistada logo desde o momento que apresentas algum elemento que os atrai a si? Uma vez que diz que a liderança é o ato de influenciar as pessoas? Ou podemos influenciar pessoas sem, de facto, ganhar a confiança dessas pessoas? É assim, sim e não. Depende da perspectiva. Por exemplo, eu digo sempre que eu tive líderes extraordinários e eu lembro muito de uma senhora que foi uma das primeiras mulheres assim que marcou a minha vida em termos de liderança, a doutora Júlia Coelho. Doutora Júlia Coelho, sim. E ela é uma mulher forte, convicta. Dizia logo as coisas assim de primeira. E tudo primeiro, ao trabalhar com ela, levas logo um choque. E esse choque já te sacode, te põe em sentido e tu pensas, ok, essa senhora não gosta de mim, mas não é isso. Se tu prestares atenção ao que é que realmente é acerca do que é que realmente ela quer, tu percebes, ok, não é acerca de mim, não tem nada a ver com se eu sou morena ou não, é o trabalho, entendes? Então, quando nós somos capazes de abandonar determinados preconceitos, nós percebemos aonde é que nós queremos ir. Se nos prendemos muito ao facto de que acho que ela não gosta de mim, essa senhora tem algo contra mim, é porque eu não sei o quê, aí não vais evoluir. Né? E uma das coisas que aconteceu comigo foi que nós trabalhamos juntas muito tempo, depois lá teve outros desafios e foi para outra função, e quem ficou na liderança fui eu. E eu deixei de ser colega e passei a ser líder. Então, aquelas pessoas que eram os meus amigos de conversa, de irmos almoçar juntos, de repente eram pessoas que tinham que fazer acontecer de acordo com o que eu estava a dizer. E causa choque, causa fricção.
Muito show. As pessoas não vão necessariamente seguir e fazer, e às vezes até podem criar mesmo fricção, não Uhum. porque não entendem o que têm que fazer, mas simplesmente porque é que não sou eu? Ou Yeah, então yeah, quem é ela para vir me dizer isso? Ainda há yeah, pouco yeah. estávamos sentadas juntas aí, agora já sabe, já manda, entende? Yeah. Então não é natural que um líder seja reconhecido ou que logo ganhe a confiança dos Dos seus liderados, liderados. né? Yeah. E é diferente quando nós somos chefes e queremos impor, porque eu sou chefe e quem mando, e mando, do quando tu realmente queres fazer perceber às pessoas, ok, isto é para onde nós estamos aí. Isso é juntos. Uhum. Se eu ganhar, vocês ganham. Estamos a fazer esse trabalho, é nosso, não é Yeah. meu. Sim, Não é? sim, sim. Esse tipo de coisas constroem-se e não são fáceis. E Requer hoje mesmo, tempo. liderança é muito acerca de pessoas. E ser capaz de lidar com pessoas é um desafio muito Muito grande. grande. Perceber, levar as pessoas, preparar as pessoas para assumir responsabilidades. E eu digo muito que é também garantir continuidade. Uhum. Porque nós fazemos muitas coisas no nosso tempo e não percebemos o que é que vai acontecer depois. Yeah. Quando eu sair daqui, quem Yeah. fica? O que será? Yeah. Quem sai? Quem dá continuidade? Posso ir de férias, por exemplo. Eu Uhum. gosto muito de estar com a minha família. Eu quero ir de férias com a minha família 2 semanas. Eu não quero que ninguém ligue para mim o tempo todo. Então eu preciso garantir que as pessoas que estão lá são capazes de dar continuidade. Se ninguém sentir a minha falta, uau, eu alcancei o que eu queria alcançar. Achas que todos os líderes pensam assim como a senhora? No nosso contexto angolano e não só? Não, não. Eu sempre tive uma forma de pensar ligeiramente diferente. E não, nem todos pensam desta forma. Nós vemos muitos líderes doentes, atarefados, não conseguem largar o escritório nem sequer um dia, não é? Porque entendem que ninguém conseguirá fazer aquilo que só eles sabem fazer. Sim. Estamos diante de um líder eficiente, eficaz, que vela pelo futuro, ou um líder concentrado ou concentrador das coisas todas? Há uma coisa boa na liderança, que é, Hum. não existe uma receita para tudo. Uhum. Única, não existe. Existem vários estilos de liderança. E nós podemos adotar estilos de liderança diferentes em função também das pessoas com quem nós estamos a lidar e a Ok. trabalhar. Temos que saber compreender isso. Um único estilo de liderança para tudo não serve. Certo. E eu vou lhe dizer algo que o meu filho me diz muitas vezes. E às vezes já somos adultos e olhamos para trás e percebemos, ok, afinal não agi tão bem assim no passado. Que é, eles, meus filhos já são grandes e o mais velho em tempos disse, mas a mamã também não me deixa fazer algumas coisas. Por quê? Porque nós queremos garantir que está bem feito. Yeah. E como é que garantimos que está bem feito? Estamos sempre lá a olhar, Yeah, sim, a fazer no lugar deles, agora isso, agora aquilo. Entendes? E isto nem sempre dá espaço para crescer, para fazer. Mas também percebemos que se às vezes deixamos muito, demos muito espaço, os erros que vão acontecer, Também. se calhar são erros não recuperáveis. Yeah. Não vamos Também conseguir sair também deles tem tão este lado. bem. Então, criar as competências e criar a continuidade exige essa tentativa e erro. Ok, tentei desta forma, não deu certo, vamos ver o que é que aprendemos com isto e continuamos a evoluir a partir dali. Yeah. E também conseguir encontrar as pessoas certas para os cargos. Com certeza. Com certeza. Uma das queixas que todo mundo tem, não temos capital humano, não temos pessoas, precisamos de formação, precisamos disto. E tu pões as pessoas a fazerem formação e as pessoas às vezes não estão lá a prestar atenção à formação, estão a achar que estão a perder tempo, ou Sim, têm sim. outras coisas para fazer na minha vida, isso não me Yeah, serve para yeah, nada. yeah. É um jogo de forças que realmente não dá aqui para dizer que agir de uma forma ou de outra é a melhor. É a melhor ou é a errada, né? É, mas tens que perceber as circunstâncias em que estás. E uma das coisas que eu sempre tive com as minhas equipas foi essa. Se não sentirem a minha falta, se as pessoas que estão lá são mais inteligentes e mais capazes do que eu estou extremamente satisfeita. Não me sinto ameaçada, não tenho medo de ensinar, de passar, de explicar Boa. tudo. E alguém vai me dizer, se tu explicares tudo, não precisam de ti. Procurem trabalhar com a doutora Tatiana. É a melhor referência que podemos aqui indicar a todos que estão à procura de um líder ou de uma líder como esta senhora. Mas aí você é colocado de parte também rápido. Já não precisamos de ti. Não, Mas temos que construir continuidade. Não, isso é verdade. É o deixar legado, é o famoso deixar legado. Tem que deixar legado. Yeah. Tem que deixar Então, não, penso que está assim. Mas diz uma coisa, são 2 décadas, ou mais de 2 décadas que a senhora
tem ou leva consigo na sua carreira profissional. E fez aqui referência da doutora Júlia, com quem trabalhou. Ao longo destes anos todos, trabalhou mais com homens líderes seus ou mais mulheres como líderes? Como líderes, Como líderes, homens, mais homens. mais homens. E qual foi a vossa relação? Foi, uau, top, o mais querido? Ou houve aí foi um desafio muito grande para si, enquanto mulher, lidar com, ou seja, trabalhar perto destes homens? Ah, eu me senti mais desafiada em termos de idade Uhum. do que de mulher. Eu não faço muito essa distinção de homem ou de mulher. Eu acredito muito que são pessoas e as pessoas têm competências. Yeah, Ponto. yeah. E na minha progressão de carreira, eu não me senti mais desafiada pelo facto de ser mulher ou homem, mas pelo facto de muitas vezes ser a mais nova presente Uhum. em determinados fóruns, né, em Yeah. determinados ciclos. A doutora Júlia realmente foi a primeira mulher líder que me impactou profundamente e até hoje eu tenho uma admiração muito grande por essa senhora. Ela se me liga, eu saio a correr e vou ter com O ela. primeiro amor sempre marca. Mas depois disto foram homens e foram homens que me deram muitas oportunidades e muitos desafios. Não tiveram nenhum tipo de discriminação pelo facto de eu ser mulher. E a diferença era que, enquanto as mulheres têm uma forma, se calhar, mais empática e muito perceptiva das coisas, os homens não. Os homens são muito pragmáticos nesse aspecto. Não digo todos de uma forma geral, mas pelo menos aqueles com quem eu trabalhei. Então, olhavam muito para a questão profissional, trabalho, Yeah. muito prática, muito pragmática, muito objetiva. E um líder masculino com quem eu trabalhei muito tempo, logo a seguir, a doutora Júlia era assim, era muito pragmático, muito objetivo, e me desafiava o tempo todo. Eu vinha com uma coisa, ele me questionava, e eu, para lhe convencer de algo, Yeah. eu tinha que investigar e trabalhar e voltar para ele, e nós podíamos discutir 2 horas, e eu voltava e retrabalhava naquilo e voltava, e o desafio foi tão bom que eu cresci muito rápido. Uau. Então eu nunca olhei para as pessoas e pensar, tem algo contra mim. Não. Uhum. Eu pensava, é porque eu não estou capaz o suficiente, então eu vou aprender para me capacitar. Yeah. É porque eu não entendi o suficiente, eu vou reformular. E ainda que houvesse ali algum tipo de preconceito, eu não me prendia ao preconceito. Né? Porque chegou uma altura, quando eu passei para a comissão executiva do banco, quando eu estava na altura, eu era a única mulher do conselho de administração. Sério? Sério. Uau. Então, se realmente ser a única mulher na sala, tem os seus queixos. Já dá para imaginar que o desafio que teve. Mas eu ainda acho que os meus desafios que eu tive era mesmo por, em muitos momentos, ser a mais nova. Não necessariamente por ser mulher. Ok. Sim. Ok. Boa, boa. Mas aprende-se muito de qualquer forma se nós estivermos dispostos a isso. É isso. Seja homem, seja mulher. Infelizmente, muitas pessoas na nossa sociedade já não estão dispostas a estes desafios, não é? Para aprender, desaprender, reaprender e buscar coisas novas. Ninguém faz tudo. Há muitas reclamações hoje sobre liderança, porque o meu líder é chato, o meu líder exige muito, a minha líder cobra muito, o meu líder não está sempre a infernizar a minha vida, quando, na verdade, é só uma questão, às vezes, de nos munirmos o suficiente com conhecimento, não é? Com fazer bem as tarefas e apresentar. Às vezes é aqueles líderes que exigem, como fizeste aqui referência, que só quer ver como é que você chegou a esse resultado, me mostra como é que você chegou. E às vezes as pessoas trazem a tarefa feita já com o resultado feito, mas não consegue explicar como é que chegou a este resultado. E às vezes o líder só está a exigir isso. Mas há algo que eu disse antes, que é, eu cresci numa estrutura de hierarquia. Não castrense. Mais ou menos. E nessa hierarquia nós sabíamos, quem está no comando, está no comando. Yeah. Tanto que até hoje, com os meus irmãos, nós somos muitos irmãos, nós sabemos que a palavra do mais velho é para ser obedecida. Assim mesmo. Resultado. Quando tu aprendes a obedecer, e tu percebes de onde é que isto vem. Por que eu estou a obedecer desta forma? Quando tu vais para mandar e colocar ordens, não é? Tu já percebes qual é o princípio da obediência. Tu tens que saber cumprir para depois mandar. A gente acha que tudo é só acerca de dar ordens. Aprenda a obedecer. Porque se eu olhar para o meu líder, ele vem com algo que para mim não faz sentido. Mas se eu tentar perceber de onde é que isso vem, por que ele está a pedir desta forma? Está a só implicar comigo ou é trabalho? E a outra coisa que nós fazemos pouco, eu aprendi isso estudando também, que é,
nós pressupomos coisas. É bom esclarecer. Vai alinhar as expectativas com o teu líder. Ok, pediu-me isto, eu só quero confirmar. É por causa disto ou é por causa daquilo? Tá bem, então se é por causa disto, prefere que eu faça assim ou faço de outra forma? É para enviar hoje, amanhã? Quando diz que é urgente, é mais urgente, isso quer dizer que aquele trabalho que me pediu para fazer ontem, posso deixar de lado e fazer primeiro esse, ou eu entrego aquele primeiro e esse aqui. Essas expectativas às vezes não são alinhadas. Por quê? Porque o líder tem tanta coisa na cabeça. Sim. Que ele é capaz de vir te mandar fazer algo, esquecer que também já tinha pedido algo, depois quando você vier entregar isso, ele pergunta, mas aquele está onde? Eu queria aquele primeiro. Sim, assim mesmo. Sim. E De fato é o que acontece. E achamos que não gosta de mim. Até às vezes pode ser isso. Mas se nós conseguirmos pôr aquilo que é prático e essencial à frente das nossas emoções, dos nossos sentimentos, conseguimos realmente agir com mais objetividade e chegar onde queremos chegar mais rápido. Boa. Como uma mulher líder e mentora de liderança, qual é a sua visão, não é, sobre a liderança feminina em Angola? Estamos bem? Estamos mal? Estamos em crescimento em termos da liderança feminina? Já há muitas mulheres no topo da liderança no país? Já há muitas mulheres no topo da liderança do país. E está satisfeito? Não. Acho que ninguém está satisfeito. Nem os homens, nem as mulheres. Mas por quê? Eu digo isto porque é uma questão de... Se nós olhamos, por exemplo, para onde é mais rápido olhar e onde os números abordam. Por exemplo, para a estrutura do Estado governativa. Se formos olhar, há um equilíbrio muito grande entre homens e mulheres. Tanto quem é ministro, tanto que deputados, tanto em cargos e posições ministeriais e secretariais. E aí. Há um equilíbrio. Eu acho que Angola tem um dos países que tem mais equilíbrio nesta parte. Se olharmos para a própria estrutura do sistema financeiro, essas análises são feitas com muita frequência. Nós já vemos mais mulheres. Mas o que nós temos que analisar não é só uma quantidade de mulheres. Até que ponto realmente nós, como mulheres, conseguimos impactar, influenciar, né? Até que ponto o que nós estamos a fazer realmente vai acabar abraçando e abrindo caminho para outras mulheres, para a liderança feminina, para as meninas que vêm para aí, facilitar o caminho delas, né? Aquilo que eu falei, uma menina acorda, se calhar primeiro faz o pequeno almoço, arruma a casa, faz tudo antes de poder sair para ir para a escola. Eu pelo menos fazia isso quando era miúda. Não podia sair de casa sem arrumar, já sabíamos. Às vezes era melhor estudar logo de manhã, porque aí saías muito cedo, porque se estudasses à tarde tinhas que fazer tudo de que eram tarefas de casa antes de sair para ir para a escola. E esta é a realidade de muitas mulheres. E existem outras coisas. Se tens irmãos mais novos, tomas contas deles. Se tens sobrinho, ajudas. E outras coisas que acrescentam. Então, se nós, em termos do que estamos a fazer, percebermos essa realidade e abrirmos caminho para isso, estamos realmente a melhorar aquilo que é a qualidade da liderança feminina. Se percebemos quais são os desafios de ser uma mulher líder e dentro da nossa estrutura empresarial criamos condições para que uma mulher realmente consiga, por exemplo, tem filhos, a questão do aleitamento, de acompanhar a família, às vezes é aquela questão, se calhar, facilitar um trabalho a partir de casa por causa da distância, trabalho e outros desafios que existem, realmente estamos a facilitar. Olha, ainda em tempos acompanhei acho que é a Alexandra da PwC, que também tem uma plataforma que foi criada para apoiar mulheres. E ela diz que só essa percepção, que às vezes tem jovens que estão a trabalhar, têm realmente muita capacidade, muito potencial, mas percebes que elas às vezes desistem ou trocam de emprego só porque ou casaram ou acabaram de fazer filhos. Às vezes aquele tempo que a lei dá não é suficiente, precisam de algo de mais flexibilidade. E tu percebes que não podemos perder alguém com este potencial todo só porque agora ela tem estas dificuldades. Então vamos nos ajustando e permitindo outras formas de trabalhar que realmente vão facilitar, porque é natural, é da nossa vida, né? Então, enquanto mulheres na liderança feminina, eu acho que ainda há muito caminho para nós. Temos melhores números, sim. Agora temos que também trabalhar naquilo que é a qualidade, né? Realmente estamos a começar a causar impacto verdadeiro, transformador. Sim. Sermos capazes de influenciar decisões, não ser só um número presente na sala.
Vamos lá, é o caminho. É o caminho, é É o o ca- caminho. é Eu o caminho. acredito nisso também. Olha, estamos a chegar ao fim da nossa conversa. Ainda temos aqui muitas questões por fazer, mas Eu também achei sei que eram muitas questões. Mas pronto, vou pegar aqui algumas chaves para Uhum. darmos aqui então o remate final. Não é? A questão que se levanta aí. Eu ouço muitos comentários de muitas pessoas, inclusive homens, não é? Que dizem que as organizações chefiadas ou lideradas por mulheres são as mais sucedidas, comparando aquelas que são chefiadas por homens. Partilha da mesma visão. É, Olha, eu vou fazer um disclosure. Já disse isso várias vezes em fóruns abertos e vou dizer de novo. é. Eu sou apreciadora de mulheres. Eu sou Mas por ser mesmo. mulher. Melhor ainda que sou mulher, né? Eu sou mesmo apreciadora de mulheres. Eu Hum, olho para outras mulheres em quem eu reconheço, sei lá, qualidades que eu não tenho e capacidades que eu admiro e eu não tenho vergonha de dizer, nem de apreciar, e nem de trabalhar com outras mulheres. yeah. Mas eu acredito que liderança, seja ela masculina ou feminina. Uhum. E Mas do teu ponto de vista. estarmos a trabalhar em termos, é uma questão da competência da pessoa. Se ser liderada por mulheres ou não leva a melhores resultados, eu sinceramente não tenho uma prova concreta disso. Uhum. O que acontece é que quando existe mais diversidade, eu digo diversidade é existir homens, mulheres, raças diferentes, formas de pensar diferentes, pessoas com capacidades diferenciadas, sim. Aí sim, está comprovado que leva a melhores resultados. Agora, se temos uma mulher à frente, Uhum. vai ser melhor do que termos um homem. Não advogo necessariamente assim. É. Eu acredito muito na capacidade e nas competências das pessoas. Uhum. Muito mesmo. E eu acredito que ninguém deveria ser discriminado pelo sexo. Se vamos avaliar algo, se queremos que alguém faça algo, tem que ser em função das competências e capacidades que essa pessoa tem. Uhum. Independentemente de ser mulher ou de ser homem. Muitas vezes nós acabamos restritos a isto, não é? Ao género. Uhum. Ah, não, tem que ser uma mulher. E depois é que começamos a procura. Ok, eu entendo porque nós viemos realmente de uma parte do mundo em que ficávamos para trás. Yeah, E yeah. tivemos que Foi um ocupar o sistema. nosso espaço. É Yeah. um sistema, é um processo. E estamos neste processo. É válido, sim. Mas dizer agora que, não, se for uma mulher vai ser melhor que for um homem. Quais É são as relativo, né? competências dessa pessoa, Yeah, sinceramente? yeah, As yeah. mulheres têm sim muitas qualidades que fazem diferença, mas os homens também têm. Então, Opa. é uma questão de vermos quem é a melhor pessoa para aquilo que nós precisamos. Isto é algo que eu digo sempre com muita frequência, Ok. mas deixo claro, eu sou mesmo apreciadora de mulheres. Ainda bem que as mulheres olha, têm aqui uma apreciadora de mulheres, não é? Que também é uma mulher que de facto encoraja as mulheres a avançarem, a continuarem, a contribuírem para o desenvolvimento desse país. E tem que ser. Doutora Tatiana, sei que é especialista em gestão de risco e compliance. Nos dias atuais, achas que esta área ou esta especialidade ou esta matéria é importante, é tão importante assim nas organizações hoje? É? E aquela organização que não quer se enquadrar com isso, quais são os riscos que elas correm? É assim, eu falo a partir da realidade do sistema financeiro. Uhum. E é um bocadinho aquilo que eu já disse no início. O sistema financeiro como tal acaba por ser o coração, não é, do mundo, Uhum. da forma como está tudo interligado hoje em dia. A, E a todos os níveis hoje, né? Exatamente. Né? Tanto que até quando estamos a fazer investigações, seja muitas vezes até criminais, diz sempre, segue o dinheiro. Se seguires o dinheiro, Aí vais encontras achar. o Então, resto todos. gestão de risco e compliance são normas que vão garantir que esta atividade vai ficar dentro de determinados padrões, não é? Compliance em termos de cumprir normas, regulamentos, princípios, não é? Uhum. E gestão de risco em termos de não permitir que a instituição vá assumir riscos enormes só porque estamos à procura de muito lucro ou queremos fazer dinheiro rápido, mas vai agir dentro daquilo que é uma perspectiva de um bom negócio, de um negócio bem feito, que permita a sustentabilidade e continuidade do
do empreendimento, do Ok. sistema financeiro como um todo. Então, sim, são importantes, são relevantes. Não estariam a ser tão desenvolvidas da forma como estão o tempo todo. São disciplinas vastas Uhum. que exigem muito, tem que estar ali o tempo todo, aprender o tempo todo, estudar Yeah, o tempo todo. yeah, Estão sempre a mudar, sempre a evoluir. yeah. Hoje em dia, técnicos que trabalham nessas áreas são altamente valorizados. Ok, ok, ok. Então recomendas que todas as organizações, sobretudo o setor financeiro, deve focar-se nisso, É assim, né? estas disciplinas são amplas e vastas. Ok. Existem muitas normas, muitas regras. Mas elas são ajustadas em função do tipo de instituição. Que Uhum. tipo de instituição é, que tipo de negócio é que faz, qual é a dimensão, qual é a complexidade. Então, Ok. tu vais ajustar à medida de cada Medidas. instituição. Então, dizer que todo mundo faz tudo, não. As Ok. pessoas fazem aquilo que é necessário fazer para a Para... sua atividade, sim. Exatamente. Que é relevante para a sua atividade. Ok, ok. Muito bom. Vamos agora terminar com 3 questões, se não 4, para fechar. Muito rapidinho. E eu não podia deixar isso porque alguém pediu para fazer. Diz, olha, faça essas questões porque nós queremos ouvir a opinião da doutora Tatiana. Uau! Doutora Tatiana, se fosses nomeada a ministra das Finanças do nosso país hoje, em substituição da doutora Vera de Souza, qual seria o primeiro desafio ou o primeiro projeto que implementaria no Ministério das Finanças para melhorar aqui o Olha, nosso clima financeiro angolano? realmente é uma pergunta muito interessante. E quando nós estudamos algo, e existem algumas teorias econômicas que falam um bocadinho sobre isso. Uhum. Quando alguém percebe muito de algo, ou estuda muito algo, e ela analisa e percebe quais são os riscos todos, qual é a complexidade, quais são as exigências de uma determinada atividade ou Uhum. função, seja lá o que for, ele vai sempre achar que, ok, eu posso não ser a pessoa mais habilitada para fazer isso, porque eu percebo exatamente a complexidade daquilo. Yeah. É completamente diferente quando nós somos novos, iniciantes, e achamos que somos capazes de fazer a coisa e nos atiramos só assim de cabeça, Yeah. né? E isso é para lhe dizer o quê? O Ministério das Finanças é simplesmente aquilo que também é o coração daquilo que é a Sim, gestão sim, do sim, país, sim. não é? E eu percebo exatamente a complexidade que isto exige. Uhum. Não é? Então, se me perguntar, Tatiana, este é um cargo que ambiciona na sua vida? Não. Mas o senhor não... Não porque não me considero uma pessoa competente para tal, mas porque eu percebo exatamente o que aquilo exige. Aliás, eu digo já, eu tenho uma admiração enorme pela Vera, pelo trabalho que ela faz, Yeah. até porque somos pares da Universidade Católica de Angola, Yeah, yeah. e é de uma admiração muito grande pela qualidade de trabalho e pela Ciência eficiência da senhora do que ministra. nós estamos aqui a tornar o nosso sistema. Yeah. Eu que trabalho com compliance, com gestão de risco, eu percebo dos sistemas, eu percebo para onde nós estamos a caminhar e eu digo, uau, Não, muito bem. até eu que sou leigo na matéria, eu disse, cara, eu respeito essa senhora, essa jovem tem um potencial fora de ser. E nós estamos a conseguir sim sentir aqui os avanços que Muitos, o muito sistema bom. financeiro Melhorou e econômico do nosso substancialmente. país, não é? Uhum. Desde que ela tomou posse como titular daquela pasta. De fato, é uma senhora que merece aqui o nosso respeito e a nossa consideração. Mas não respondeu o que poderia fazer. O que é que eu poderia fazer? Qual seria o primeiro projeto? Depois, pronto, já, a doutora Vera já fez aqui onde fez, né? Não, mas é exatamente o que eu digo, por eu perceber exatamente a complexidade do que Uhum. é. E por vir de uma esfera totalmente diferente daquilo que é uma gestão financeira pública, Uhum. a primeira coisa que eu tinha que fazer é chegar lá e aprender. Aprender, Essa é boa. conhecer as pessoas que estão lá, saber o que é que cada um faz, como é que é feito. E quando tu percebes realmente uma coisa está fora, é ter Yeah. uma perspectiva externa. Uhum. Outra coisa é estar lá metido dentro do problema, dentro Está da misturado na situação. massa e... Aí nós começamos a ver nuances e aspectos que não eram vistos antes e como é que se chega. Yeah. Ninguém chega de fora com uma solução para um problema que não conhece. Yeah. Pelo menos não internamente, Sim, né? sim. E às vezes nós temos soluções porque estamos fora, mas chegamos lá dentro e percebemos que as soluções que temos afinal não são suficientes Uhum. ou não são exatamente aquelas, temos que ajustar. E tem que se aprender. Eu sou mesmo alguém que entende que tudo começa aprendendo.
Ninguém nasce sabendo. Muitos cargos que eu tive, e isso eu dou mesmo mais mérito às lideranças que tive do que as minhas, foram-me empurrados assim. Tatiana, agora faz isso. Tu podes, tu E consegues. eu, o quê? Eu? Yeah. Sim, tu vais ser capaz, Consegues vai e lá. avanças. E como é que eu fui capaz? Aprendi. Yeah. Não cheguei lá sabendo, nem tendo solução. Pronto, conseguimos perceber o que queres passar aqui. Consegui perceber. Agora diz uma coisa, Tatiana. Mesmo na reta final, se fosses nomeada ou conselheira direta do presidente da República de Angola, neste momento, qual seria o seu conselho para o nosso presidente? Aí também, vou lhe perguntar outra vez. Conselheiro de quê? Conselheiro estratégico, uma conselheira estratégica do nosso presidente no seu gabinete. Atenção, uma coisa é ter aí os seus conselheiros, mas a senhora é uma conselheira estratégica do gabinete do presidente da República. Há uma coisa que nós temos que perceber. Primeiro, conselheiro não existe para vir dar conselho só assim. Existem estruturas de governação. Sim. Não é? E as pessoas são postas em função disto. Então, se tu és nomeado conselheiro de alguma coisa, tu tens que ter uma especificidade daquilo. Se és médico, vais ter uma perspectiva, se calhar, para o sistema de saúde, exatamente, e tudo isso. Então, o que é que eu estou a aconselhar? Primeiro, eu pergunto sempre isso. O que é que eu estou a aconselhar? Qual é a área que eu estou a aconselhar? Depois, segundo, é um conselho que realmente é um caso que foi colocado, está aqui, nós queremos tratar disto, ou a Tatiana do nada veio, está a oferecer, está aqui, este é o conselho. Né? Porque nós temos que compreender a complexidade das coisas. Às vezes parece que, não, é só chegar lá, você é conselheiro e faz, mas não é esse o papel dos conselheiros. Em termos, por exemplo, de governação corporativa, existe uma estratégia. A estratégia foi discutida e foi definida. Nós depois vamos alinhar aquilo que são as nossas atividades e operações em função das estratégias que nós queremos alcançar. E em gestão de risco, nós dissemos sempre, o risco tem que servir à estratégia. Né? Então, eu vou ajustar aquilo que é o risco da nossa atividade em função do que nós queremos alcançar. Então, como é que nós alcançamos isto? Existem perspectivas diferentes e o conselheiro, e na governação é mesmo assim, os não executivos são mais conselheiros do que outra coisa, né? E ele vai dizer, ok, tu até queres chegar neste objetivo desta forma, mas eu entendo que isto aqui tem mais risco, tem mais isto, se calhar não é necessário desta forma, para nós o melhor é assim, 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 assim. Mas quem está a fazer não somos nós. Quem está a fazer vai perceber as nuances e as dificuldades de outra forma, não é? E vai ter que ajustar aquilo que é o conselho. E vai ter que ajustar, ok, se calhar conseguimos, se calhar não, ok, vamos fazer mais, vamos ter que se calhar adaptar. Mas existe uma estratégia e existe um limite. E nós definimos o limite. É aqui. Se estiveres próximo, não interessa o que estiveres a fazer, volta, porque chegaste no limite que já definimos. Então, Tatiana é conselheira, sim, ótimo, extraordinário. Eu acredito que as pessoas que estão nessa posição realmente têm ali uma importância muito grande e têm que ter uma visão mesmo do país como um todo. Então, o que é que eu vou aconselhar? Eu vou mesmo me capacitar, porque eu acredito nisso, de estudar. Por isso é que eu disse, Pedro, não me faça responder nada à toa, porque eu não gosto de falar sem estar preparada para isto. Né? E vou, então, recomendar em função do quê? Qual é a estratégia? O que é que nós queremos alcançar? Para onde é que nós estamos aí? Não pode ser só assim aquilo que eu acho da minha cabeça, da minha vida, não é? Tem que estar alinhado àquilo que realmente é a governação. Exatamente, o que nós queremos alcançar. Sim. Pronto, também acabamos por perceber, né? A mensagem que queria passar e acabou por passar aqui na nossa entrevista. Olhando para o contexto que nos encontramos no país, estamos a um ano das eleições. E temos aqui, pronto, o país tem rumo, está de facto a caminhar, não é? Ainda não alcançamos o que nós de facto almejamos enquanto cidadãos angolanos, mas o país está em rumo, está a avançar. Qual seriam as tuas recomendações que deixarias aqui? Uma recomendação única para o nosso executivo. Olha, eu acredito muito nas pessoas. Sim. Acredito muito nas pessoas. Acredito nos angolanos. Eu disse que Angola é o melhor país do mundo. Sim, eu adoro o nosso país.
as nossas pessoas. Yeah. E é uma coisa que eu sempre digo muitas vezes, nós temos um sol tão brilhante, uma luz, que tu sais por dia, né? Já estamos no cacimbo, já é ficando mais cinzento, mas em verão, e são 9 meses de verão. Yeah. É um sol, é tanta luz, que não tem como nós não sermos animados. Temos que ser mesmo animados, porque nós temos muita luz para nós. Mas isso é para dizer o quê? Pessoas, nós temos que capacitar nossas pessoas. Há muita juventude em Angola, muita. Esse país é deles. Claro. Né? Eu já vou em quase meia década. Yeah. Se calhar temos mais que 30, 40 anos, mas o país é deles. Então eles têm que ser capazes de deixar isso melhor do que nós estamos a deixar. Né? Têm que ser capazes de tomar conta desse país. Né? Pensar na continuidade. Né? Pessoas e instituições. As instituições têm que ser fortes. Nós elogiamos agora o trabalho que está a ser feito a nível do Ministério das Finanças e a eficiência que está-se a criar em torno daquilo, por exemplo, a fiscalidade. Não é? E nós pensamos, ok, e se nós acelerarmos um bocadinho essa eficiência para outras partes do nosso país? Né? E eles estão a andar num passo, se calhar, mais acelerado do que outras instituições. E se levarmos também esta eficiência para outras, e tornamos essas instituições fortes, né? E temos lá pessoas capazes, então aquilo que se calhar levaria 10 anos para acontecer vai levar 5. Por quê? Porque aceleramos os processos. Eu acredito muito nas pessoas. E nós temos uma juventude, e se olharmos agora, aí é uma crítica, discussão que eu tenho recorrentemente com os jovens, né? Que é, eles não têm ainda o método, nem o critério, mas têm a vontade e a ousadia. Então vão abrindo o caminho de qualquer forma, sem processos, sem regras. E nós que já estamos numa estrutura maior, olhamos, está mal, entende? Mas não é que esteja totalmente mal. Né? É só porque ele ainda não alcançou aquela maturidade. Então, se nós realmente construímos uma base boa, agora, e dá sempre para começar. Isso, acho que é um ditado qualquer que dizia o melhor dia para semear uma árvore era ontem, né? Mas já, se é hoje, faz hoje. Né? Não fizemos ontem, não interessa. Estamos em tempo de fazer hoje. Capacitamos as pessoas. Tornamos realmente naquele capital que vai manter e levar a Angola em diante. Perfeito. E temos instituições fortes, porque também não adianta ter instituições fortes sem pessoas capazes de gerir Exatamente e gerir as instituições. Eu acredito muito, regras e processos. Eu trabalho com isso, então eu acredito muito quando as coisas estão assim, bem definidinhas, e todo mundo segue, cumpre, e as pessoas realmente trabalham dentro daquilo que é a estrutura. O resto acontece. Boa, né? Por aí. boa. Minha companheira, muito obrigado. Obrigada eu. Muito obrigado, porque mais uma vez saímos daqui esclarecidos, abastecidos e podes ter certeza que o contributo que passou aqui vai de certa forma ajudar a melhorarmos certos aspectos na nossa sociedade e até na nossa governação. Nós temos membros do nosso executivo a acompanharem o programa. Atenção, isso temos. Certeza que ficou aqui a mensagem. Então, Tânia, muito obrigado. Obrigada eu, Pedro. E, aliás, eu acredito muito em contribuirmos para algo maior do que nós próprios. Acredito muito na continuidade das coisas. Eu não penso no meu tempo. Eu penso sempre no tempo dos meus filhos. Os meus filhos já são adultos. E agora a minha mãe já começa a falar, vais ter netos. E eu começo a pensar no tempo dos meus netos. Né? Não para mim, mas para quem vem depois. Minha amiga, muito obrigado. Obrigada, Pedro. A todos que nos estão acompanhando nesse momento, aqui ficamos no dia de hoje. Queremos também agradecer pela audiência ao nosso podcast, o programa de hoje com a doutora Tatiana Muongo. Muito obrigado e até já.